Muito bom. Antes das crianças saírem, eu quero só agradecer a presença de alguns visitantes de longe. A família do Zé Carlos, o Zé Carlos, a Ana Paula, a Ana Francisca e a Deborah, que estão aqui, meus queridos amigos lá do Espírito Santo. Zé Carlos é quem me recebe lá em Vitória, junto com a Ana Paula, e cuida de mim. Cuida igual uma babá, né? Não quer deixar eu um minuto quieto. Quer que eu conheça Vitória tudo num dia só. Quer que eu como quase tudo que faz em Vitória e não dou conta. Falei, Zé, deixa eu quieto só um pouquinho. Me dá uma tarde para eu descansar e eu continuo andando com você. Ele generosamente fez isso, mas cuida e cuida bem. Obrigado pela visita, viu, Zé? Estão passeando, estavam em Caldas Novas e agora passam aqui e voltam para Vitória. Na verdade não é Vitória, é Vila Velha, né? Vila Velha. Atravessa a ponte e pronto. O Zé Carlos você está nos Homens Batista Nacional? Diretor auxiliar dos Homens Batista Nacional no Brasil. Que Deus abençoe o trabalho dos Homens Batista Nacional, que Deus abençoe vocês, viu? E eu já falei para Ana Paula, o Zé trabalha bastante. Fica de olho no Zé. Cuida do Zé para ele não desanimar, não. Muito trabalho. E também, aquela coisa de quem já está de mais idade, uma menina que eu conheci criança, veio também passear aqui em Goiânia por causa dos parques. Eu achei que estava morando em Humaitá, mas ela está num lugar mais civilizado. Ela está em Porto Velho. Só o tamanho que é diferente. Aline, Deus abençoe você, viu? O pai da Aline se converteu num trabalho em que eu estava pregando, e hoje é pastor nosso, lá no Humaitá. Então, me mandou mensagem e diz, a Aline foi passar férias aí em Goiânia. Eu falei, Aline, até falei para ela, Aline, é sério mesmo, você veio passar férias aqui em Goiânia? Por quê? Ela falou, não, por causa dos parques. Eu falei, gente, alguém sai lá do meio da Amazônia, veio ver a árvore em Goiás. Que lindo, que maravilhoso. Deus abençoe, viu, Aline? Deus abençoe. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. As crianças podem ir para a salinha, os professores ficam lá. Elisângela, tem aqui, aqui tem lugar para vocês, aqui também tem lugar para vocês, pode entrar, sintam-se em casa. Gente, se eu tivesse que colocar um tema, escolher um tema para essa mensagem, ela seria do medo ao descanso. Do medo ao descanso, porque é a história que nós vamos ler. 2 Crônicas, capítulo 20. E eu pensei nesse texto, e li esse texto essa semana, por causa do tanto de medo que eu passei. Segundo a Cássia, eu ainda estou de ressaca. Eu ainda sinto um monte de coisa. Mas tudo fruto do medo. E o medo, o monstro que quase me devorou essa semana, que quase me atacou, que quase destruiu a minha vida essa semana, é uma máquina de ressonância. É uma máquina de ressonância. Eu tinha certeza que aquela máquina queria tirar minha vida. Só pode. Do tanto de medo que eu passei. E passei tanto medo, que eu só fiz o exame porque tomei anestesia. Fui anestesiado. Nem sei o que aconteceu. Lembro do médico falar, você vai ter sono. E lembro do médico bater no meu ombro e falar, acabou. E eu quase saí igual o Galvão Bueno, gritando, acabou, 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 né? Fiz. Nem sei se não faria acordado agora, mas, que nem diz a Cássia, se eu não fizer agora o que o médico mandou, e o bom, o doutor Oswaldo foi bem
Ele é bem motivador. Eu falei assim: o que eu preciso fazer? Ele falou: não, está tudo bem. Você faz só acupuntura, pilates, fisioterapia e toma um remédio para dor. Está sossegado, está bem. Eu falei: obrigado. Então estou me sentindo um menino agora, né? Vou levar pelo menos mais uns 2 meses para sentir dor. Mas foi muito medo. Foi muito medo que eu passei. Eu não achei que eu ia ter tanto medo de uma coisa assim. Mas tive. E de tanto pensar em medo, eu falei: gente, eu vou achar mais gente que teve medo na Bíblia para saber como é que faz, né? Como é que a gente supera o medo. E o Josafá traz lições que eu aprendi, ou que fui lembrado depois. Primeiro eu passei o medo. Primeiro eu tomei anestesia. O que foi, Cássia? Que você está me fazendo sinal? Gente, essa mulher tem algum problema. Deixa eu puxar para cá. Ela está com medo de eu... Ah, tá bom. Espera aí. Tá bom? Pronto. Você viu, Zé? Que a mulher decide até onde a gente põe o púlpito. Depois eu falo, as pessoas acham que eu estou exagerando. Mas eu fiz o que todo mundo faz. Primeiro eu passei o medo, tomei anestesia e depois eu fui ver como é que fazia para resolver. Mas primeiro aconteceu o ruim. Eu já estava tão irritado com isso, que a primeira madrugada que eu fui fazer o exame, eu não lembrei que era para ir de jejum. Então eu acordei 4h30 da manhã, chamei a Cássia, fomos para o hospital para fazer o exame. Cheguei lá, a secretária olhou para mim e falou: está de jejum? E eu disse: não. Ela falou: mas para tomar anestesia tem que estar de jejum. Eu falei: nem prestei atenção nisso. Aí ela falou para mim: você não quer fazer 100? Eu já fiquei nervoso. Eu já fiquei irritado só dela perguntar se eu não queria fazer 100. Eu falei: não. Ela falou: não, mas a sua esposa entra e segura na sua mão. Aí eu fiquei com mais raiva ainda. Aí ela falou assim: e eu fico lá dentro também. Aí eu já queria sair lá de dentro, porque um homem desse tamanho, com medo de uma máquina que não se mexe, e ela ainda fala: você não quer que a sua esposa fique segurando na sua mão para você perder seu medinho? Eu já fiquei nervoso, já saí de lá irritado, voltei para casa, fui fazer o jejum necessário, voltei no outro dia, e aí eu fiz. Mas eu quero falar do medo do Josafá, para ajudar você também com seus medos. Porque é verdade, eu tive medo de uma máquina. E você tem medo do quê? E você anda com medo do quê? O que está te perturbando? O que está tirando sua paz? O que está roubando a sua alegria? Vamos ver na história do Josafá, como é que a gente caminha do medo até o descanso? Capítulo 20 de 2 Crônicas. Esses dias um colega falou para mim assim, falou: você se expõe demais. Eu falo: eu vou mentir para os outros? Depois eles descobrem que eu tenho medo da máquina, aí fica pior. Vamos lá. Depois disso, os exércitos dos moabitas e dos amonitas e alguns meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Verso 3. Josafá ficou amedrontado. Josafá teve medo. As notícias que chegaram para Josafá: o rei, um homem poderoso, com um exército poderoso. Mas as notícias que chegaram para Josafá o deixaram com medo. Josafá ficou amedrontado com essa notícia. Agora presta atenção. O texto continua dizendo: e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo o Judá, e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar ajuda do Senhor. Josafá se pôs em pé diante da comunidade, orou, e no verso 13: enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor, com as suas crianças de colo, com as suas esposas e seus filhos,
o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaziel. Verso 15. Ele disse: escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá, assim diz o Senhor. Não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã vocês marchem contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando vocês os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. No momento em que começaram a cantar, isso verso 22, no momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, de Moabe e do monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. Depois, verso 27, então todos os soldados de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente, muito alegres, porque o Senhor lhes tinha dado vitória sobre seus inimigos. Entraram marchando em Jerusalém ao som de harpas, liras e trombetas, e foram ao templo do Senhor. Quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre eles, e o reino de Josafá teve paz, pois seu Deus lhe deu descanso de todos os lados. A história começa com ele recebendo uma péssima notícia e termina com ele tendo descanso. Primeiro, antes de pontuarmos, eu queria chamar a sua atenção, porque muitas vezes, uma das angústias que nós temos é que a gente quer ter descanso antes. A gente quer ter vitória antes. A gente quer ver o poder de Deus se manifestando, mas não quer experimentar absolutamente batalha nenhuma. E essas batalhas do meio da vida, do meio do caminho, elas fazem parte da nossa caminhada. Irmãos, nós não vamos andar sempre em paz. Nós não estaremos o tempo inteiro tranquilos. Nós não estaremos o tempo inteiro contentes. Nós não estaremos o tempo inteiro sem enfrentarmos gigantes, péssimas notícias, diagnósticos. Faz parte da vida. E é bom nós termos paz, e é bom aprendermos a viver em paz, mas é necessário nós aprendermos a enfrentar cada dia de luta, e entender que faz parte mesmo. O medo faz parte, a angústia faz parte, a tristeza faz parte, as lágrimas fazem parte da nossa vida. Mas essas batalhas, essas dificuldades, essas más notícias não significam a nossa derrota. Faz parte, mas não é o fim. Não é o fim. Quando a notícia chega para Josafá, Josafá perde o chão. Quantos aqui já receberam uma notícia muito ruim? Muito ruim, daquelas que arrancam o chão. Você não sabe o que fazer. Parece, quem está na nossa frente, quem está na frente de quem recebe uma notícia dessa, diz que o sangue foge. Já ouviram falar que o sangue foge? O sangue foge. A pessoa fica pálida na hora.
Uma vez, eu recebi uma ligação muito ruim. O pastor me ligou para contar, e eu estava na frente da Cássia praticamente, para contar que a minha sogra tinha levado um tiro. Foram assaltar a minha sogra numa praça, e depois que a minha sogra entregou o dinheiro, o assaltante ainda deu um tiro nela. Irmãos, além de receber uma notícia muito ruim, porque eu gosto da minha sogra, mesmo sendo minha sogra, eu gosto da minha sogra, mas eu estava de frente com alguém que ia sofrer mais ainda, porque tá bom que a notícia era péssima para mim, que era a minha sogra, mas você imagina o impacto da notícia para a filha da sogra. É ruim demais. Você não sabe direito nem como dar a notícia. Eu, na realidade, nem lembro como dei essa notícia, mas provavelmente deve ter sido: tua mãe levou um tiro, mas não morreu. Que é uma notícia ruim acompanhada de uma boa notícia. Sua mãe levou um tiro, mas não morreu. E a Cássia, ela tem um botãozinho que é interessante. A Cássia, ela consegue chorar de uma vez. É assim, ela não é de chorar, mas ela é capaz de chorar assim. Chorou, está chorando como se estivesse chorando há 3 dias já. E de repente ela começa a chorar com a notícia ruim, e aí você fica meio, faz o quê? Aí eu faço aquilo que dá para fazer: se arruma e vão para Paraná. Vamos lá, vamos acompanhar. Mas você já recebeu uma notícia ruim? Filho, aquilo parece que faz mal para a gente. Parece não, faz mal mesmo. E aquele dia o Josafá recebeu uma notícia muito ruim, porque o exército, até quando Deus vai falar na profecia, na boca do profeta, Deus fala assim: um exército imenso. Até Deus achou o exército grande, porque ele diz, fala assim: Josafá, assim diz o Senhor, não tenha medo, não fique desanimado, por causa do exército imenso que está vindo contra vocês. Mas quando Josafá recebe a notícia e ele é tomado pelo medo, ele tem uma atitude que para mim é o primeiro passo. Inclusive deveria ser o primeiro passo do nosso dia, o primeiro passo antes de qualquer decisão. Ele diz assim, o texto diz: e Josafá foi consultar o Senhor. O que é isso que está acontecendo, Deus? O que é isso que está acontecendo? Você tem consultado o Senhor nos seus momentos de dificuldade? Esse é o nosso primeiro passo. Na realidade, não deveria só nos momentos de dificuldade, deve ser nos momentos bons também. Você conquistou uma vitória, você recebeu um dinheiro, você ganhou um presente, você recebeu uma notícia maravilhosa. Calma, para agora e consulta o Senhor. Senhor, para que é que eu estou recebendo tudo isso mesmo? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça com a riqueza que o Senhor está me dando? O que o Senhor quer que eu faça com essa vitória que o Senhor está me dando? O que o Senhor quer que eu faça? O que significa na minha vida essa notícia tão boa? Porque aqueles que querem andar no caminho do Senhor devem consultar o Senhor. E é isso que o Josafá faz. Ele tem medo, mas não se desespera. O medo é normal. O medo, inclusive, nos mantém vivos. Já pensou? Aquela máquina podia ter me atacado, me espremido, agarrado eu, não deixado eu sair lá de dentro, me matado enforcado. Aquela máquina podia ter feito atrocidades comigo. Mas o medo é normal. Você sabe por que a gente não morre, na maioria das vezes, na rua? Porque desde criança a gente foi ensinado a ter medo, a olhar para os dois lados com medo de ser atropelado. Porque se garantir que a gente não é atropelado, a gente não olha para lado nenhum. E se a gente não estiver prestando atenção, estiver olhando para o celular e esquecer que tem que olhar para os dois lados, a gente é atropelado. Então o medo preserva a nossa vida. Agora, não pode paralisar. Não pode paralisar.
Então o medo, até o nível da prudência, ele é extremamente saudável, porque ele não deixa a gente ser imprudente. Agora passou disso, ele passa a ser um problema. Então Josafá tem medo, mas não se desespera. O que ele faz? Vou para os pés do Senhor, vou orar, vou falar com Deus. E é interessante que ele não faz isso sozinho. Não é só porque ele é rei. Ele convoca as pessoas para orarem com ele. E aqui para mim, no caminho entre o medo e o descanso, é importantíssimo que nós tenhamos amigos. Uma rede de oração. Um grupo de apoio. Com quem você conta no teu apuro? Para quem você conta o teu apuro? Para quem você liga e fala assim, ó, ficou ruim agora, preciso de oração, preciso que orem comigo. Quem é a sua rede de apoio? Quem é o seu grupo de pessoas que você sabe que vai orar por você mesmo, que vai se preocupar com a sua causa mesmo? E aí talvez passe pela cabeça de alguns assim, mas eu não tenho ninguém que faça isso por mim. Provavelmente porque você não faz isso por ninguém. Geralmente, irmãos, quando a gente não tem amigo nenhum, a culpa não é dos outros não. Eu não tenho amigo nenhum. Tem alguma coisa errada com você, não é com os outros não. Como é que você passa por essa vida e não tem ninguém que conseguiu gostar nem dos seus defeitos? Todo mundo tem que ter um amigo, todo mundo tem que ter um parente que ora, todo mundo tem que ter um irmão na igreja que intercede. Como é que você vive 20 anos, 25 anos, 30 anos dentro de uma igreja e passa por um apuro sozinho, sem ter ninguém para você ligar e pedir oração? Tem alguma coisa errada? Não, eu não peço para ninguém, para o diabo não escutar. Pelo amor de Deus, meu irmão, você ainda está nessas frasezinhas de Instagram de não contar os seus projetos para o diabo não atrapalhar? Você acha mesmo que o diabo vai atrapalhar seus planos se você contar para alguém? Irmão, se Deus quiser fazer, não tem diabo que atrapalhe. Se Deus tiver para te abençoar, não tem diabo que se levante contra. E se levantar contra, cai. E se levantar contra, é destruído. Não posso só, pastor, eu estou com um plano aqui no meu coração, mas eu não vou contar para ninguém, que é para o inimigo não ouvir. O seu inimigo. Você é o seu inimigo. Você que se atrapalha. Gosta de saber dos planos de todo mundo e não quer contar seu plano para ninguém. Isso é coisa de gente que usa oração para saber de fofoca. Está precisando de oração? Eu oro por você, mas conta o que está acontecendo. Não, conta você da sua vida o que está acontecendo primeiro. Conta para mim o que está acontecendo na sua vida. E nós vamos orar juntos. Então, presta atenção. Apurou, você tem que ter alguém com quem você conta. Você não pode viver sozinho, você não pode ficar orando sozinho, batalhando sozinho. Porque isso cansa. Quem é o seu apoio na oração? Vai para casa pensando nisso. Se apurar para o seu lado, para quem que você vai pedir oração? É óbvio, você tem coisas que você não pede oração para todo mundo, mas você não tem uma pessoa para quem você possa pedir uma oração que diz respeito a um problema seu? A gente tem que ter. O rei tinha. O rei tinha. E o rei convocou e foi todo mundo orar com ele. É o rei que está com medo, mas ele convidou todo mundo, gente, vamos orar comigo. E você chega lá na frente, está o pai, a mãe, a criança, e os cachorros não estão juntos porque não entende, senão estava tudo junto lá em oração. Um parênteses aqui. Seja apoio da oração de alguém. Seja apoio. Seja alguém confiável a tal ponto que na sua dificuldade
que na dificuldade do outro ele pode ligar para você. Ele sabe que se ele não contar para os outros, de você ninguém vai ficar sabendo. Você entendeu? E você vai acabar gerando, naturalmente, pessoas de confiança que vão orar por você na sua dificuldade. Nós precisamos ter. Irmãos, nós precisamos ter uma rede de amigos, não tem jeito. Eu sou daqueles que não acreditam que sem amigo dá para ir muito longe. E eu sou daqueles que desde o comecinho da minha ideia, eu já conto pelo menos com uns 3 amigos. Que geralmente são eles que vão me ajudar mesmo a realizar o projeto. É eles que vão apoiar, é eles que vão dizer para mim também, sai fora, isso aí não vai dar certo. Ah, pastor, mas o inimigo ouve. Deixa eu ouvir. Se ele não ouvir na hora, ele vai descobrir depois. Estou nem aí para o inimigo. Eu quero saber o que Deus tem de propósito naquilo, porque se Deus tem propósito naquilo, já pode sapatear e andar para tudo quanto é lado, que Ele não destrói. Para quem é que você pede oração? Nos seus apuros? Com quem você conta? E quem é que pode contar com você? Entendeu? Isso é importante. Então, o Josafá tem quem ora por ele. E aí, olha só, o Josafá sente medo, se coloca diante do Senhor, compartilha no WhatsApp do reino que ele precisa de oração. E sabe o que acontece? Fala para a pessoa que está do seu lado. Aí Deus fala. Aí Deus fala. Porque é isso. O povo está orando, tem intercessor, está todo mundo ali agarrado naquela batalha, naquela causa, e de repente, uma voz lá no meio, de um camarada que ninguém identifica, porque vão identificar até a 4ª geração dele, para ver se alguém entende quem ele é. Olha só. Lá do meio, cadê o menino? Eu estou no lugar errado. Espera aí, agora estou no lugar certo. Seu nome era Jaaziel. Para garantir que iam entender quem era o Jaaziel, colocaram aqui. Quem é o Jaaziel? Quem é Jaaziel? Jaaziel, com 2 A, é Jaaziel. Quem é o Jaaziel? É o filho do Benaia. Ou não, filho do Zacarias. Zacarias? É, filho do Benaia. Benaia? Quem é o Benaia? É o filho do Jeiel. Você não lembra do Jeiel? Jeiel é o filho de Matanias. E ele fazia o que? Não, ele era levita. Lá, ele é descendente do Asaf. Agora eu sei quem é o Jaaziel. É um descendente do Asaf. Deus pega esse cara lá no meio, e lá do meio do povo mesmo, Deus fala. Deus fala, gente. Deus fala. Deus fala. É lógico que é necessário atenção. É lógico. Porque no meio do tumulto, às vezes a gente passa despercebido. Mas lá do meio alguém chama a atenção e fala: ei, para um pouquinho, para com a conversa, para com a música, para com a oração, para com tudo. E rei, presta atenção, que é interesse seu isso aqui que eu vou falar também, presta atenção. Aí todo mundo para. Segura os meninos. Todo mundo para. Aí o Jaaziel fala assim: assim diz o Senhor. Irmãos, eu gosto da ideia do assim diz o Senhor. Então se Deus falar com você, você fala assim diz o Senhor. Porque se você falar eis que te diga, eu não te escuto. Eu não quero saber o que você tem para me contar.
Eu quero saber o que Deus quer falar. Eis que te digo, problema teu, fica com a tua notícia. Assim diz o Senhor, eu quero prestar atenção nisso. Porque o eis que eu te digo é do coração do profeta. Eis que te digo é da mente do profeta. Eis que te digo é da vontade do profeta. Mas assim diz o Senhor é sério. Porque aí você tem que falar o que o Senhor está dizendo, não é o que você está achando. Então ele diz, assim diz o Senhor. Agora fica aquele silêncio, porque Deus está falando. Então presta atenção no caminho. Sou tomado pelo medo, não me desespero, vou buscar o Senhor. E eu vou buscar o Senhor e não vou buscar o Senhor sozinho. Eu preciso de gente, eu preciso de apoio, eu preciso de gente que segura na minha mão, eu preciso de gente que fala, estamos juntos, eu preciso de gente que fala, estamos orando por essa causa. O rei está lá agora com essas pessoas e do meio disso, Deus fala. Aí você precisa prestar atenção no que Deus está falando. Porque todas as vezes que Deus fala, nós precisamos dar uma resposta. Toda palavra de Deus requer uma resposta de quem ouve. E a resposta de quem ouve pode ser ou a obediência àquilo que ele está falando, ou fazer a própria vontade. Você sempre tem essa opção, irmão. Você sempre tem a opção de obedecer ou de fazer do seu jeito. É uma opção que Deus sempre nos dá. Então, o Josafá e o povo ouve. O problema é que muitas vezes nós não ouvimos. Sabe, nós não ouvimos às vezes. Eu até fiquei pensando, por que a gente tem tanta dificuldade de ouvir? Primeiro porque o medo e os muitos barulhos ensurdecem mesmo. A gente foca no problema, na circunstância. Você não quer ouvir nada no seu medo. Inclusive, quanto mais fala com você, pior fica no seu medo. Vocês já viram? Isso só acontece em filme. Que a pessoa está lá em pânico, lá alguém dá um tapa na cara dela para ver se ela escuta. Já viram isso? Não. Só eu que assisto novela. Ninguém assiste novela? Não, ninguém assiste novela, aqui é tudo crente. Mas passa em filme também, série. Inclusive, crente é engraçado. Crente fala assim, eu não assisto novela não, que é do diabo. Você assiste o que? Série. Alguém já falou para você que a série é uma novela? É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma de série e novela. É tudo a mesma coisa. Tem capítulo, tem tudo. E inclusive tem série agora que tem cenas dos próximos capítulos. Mas lá o cara fica meio doido, toma um tapa na cara para ver se para e escuta. Porque ninguém quer escutar. A gente só quer contar dos problemas da gente, a gente quer falar, a gente quer justificar, a gente quer contar da dor da gente, quer se vitimizar, mas não quer ficar quieto para ouvir Deus. Ou então a gente começa a argumentar. Eu acho tão interessante gente que é tão inteligente, que argumenta com Deus. Na expectativa, Francisco, de convencer Deus que Deus está errado, que era para fazer do jeito que Ele está pensando, porque do jeito que eu estou pensando é melhor do que do jeito que o Senhor está pensando. A gente está tão acostumado a enrolar todo mundo que a gente quer enrolar Deus também na conversa da gente. E aí a gente não escuta, para e ouve. Ah não, mas eu sou sabido demais. Não, irmãos, para e ouve. Quando Deus estiver falando, pega a tua sabedoria, pega o seu entendimento, pega tudo aquilo que você tem de currículo, deixa de lado agora e humildemente ouça a voz de Deus. A segunda coisa que impede muita gente de ouvir é a religiosidade da gente. Sabe o que é a religiosidade? E aí é um padrão, né? O que a religiosidade faz com a gente? A gente
bota na cabeça da gente que Deus fala de um jeito, e se não for daquele jeito, Deus não fala. E aí, o irmão que é crente, fica esperando Deus falar pelo pastor. Não, se Deus for falar, vai falar pelo pastor. Não, se Deus for falar, vai falar pela irmã de oração. Irmãos, se tem uma coisa que Deus não tem nessa história, é padrão para isso. O único padrão que tem na fala de Deus é que aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Agora, como Ele fala, não tem padrão. Fala, Ele usa até gente. Usa gente, mula, natureza, vento, Ele usa. Nós é que precisamos estar livres de toda amarra religiosa para nos permitirmos ouvir Deus através do irmão, de um picolézeiro, de um gari. Deus fala. Ele fala, por quem Ele quer. Corre o risco de um dia Ele até falar pelo pastor. Mas aí quando Ele vê um monte de gente que começa a andar atrás de pastor para receber profecia, Ele para de falar. Aí o cara precisa começar a dizer: eis que eu te digo. Porque Deus não segue esse tipo de padrão, gente. Tudo que Deus precisa para falar é o nosso silêncio, é a nossa atenção. Aí Ele fala. Fala por uma criança? Fala. Ele fala. Ele levantou o Jaziel lá. Quem que é o Jaziel? Com tanta explicação que deram sobre os pais dele, provavelmente Jaziel não é lá muita coisa. Quem é o Jaziel? Não, o Jaziel é neto do... é um neto do Wellington. Do Wellington. Aí vai falar, vai até chegar em alguém para poder dizer que o Jaziel ninguém sabe quem é. Para de querer padronizar o jeito que Deus fala. Fica quieto e deixa Deus falar. Porque Ele fala. Ele fala. Aí, quando Deus fala, eles precisam tomar uma decisão muito difícil. É mais ou menos assim, Murilo. Que Deus fala e fala: Murilo, você só levanta a porta da loja hoje e não faz nada, não fala nada. Deixa os empregados lá. Eu vou colocar lá dentro cada um dos clientes. Você não vai fazer nada. Eu vou fazer hoje. Melhor, você nem abre a loja não. Deixa fechada e eu vou fazer a pessoa bater lá na porta para pedir um produto para você. Aí você vai falar assim: não tem jeito. Não tem jeito. Mas Deus pode. E se Ele falar, a gente tem que obedecer. Sabe o que Ele fala para aquele exército? Fala para aquele exército: vocês estão em posição, mas vocês não vão lutar não. Ué, mas como assim? Como é que nós não vamos lutar, gente? Como é que nós não vamos lutar? A guerra é real, o inimigo é real, o risco é real. Mas alguém precisa lembrar para eles: mas Deus é real também. E se Ele falou, Ele vai fazer. Sempre tem uns mais empolgados que os outros. Os caras estão saindo para a guerra, estão cantando. Onde é que vocês vão? Nós vamos na guerra. Ué, mas tem uns inimigos. Como é que é o exército que está vindo? É muito mais poderoso e numeroso do que nós. E vocês vão fazer o que? Nada, nós vamos cantar. Vamos cantar. E aí eles devem ter emendado lá um glória, glória, aleluia, porque esse todo mundo sabe, né? Glória, glória, aleluia, todo mundo sabe. Aí eles vão lá cantando. Cara, quem está olhando do outro lado está falando: esse povo ficou doido. Eles que estão cantando estão dizendo assim: o Senhor vai batalhar por nós. Os que estão no meio deles e são meio descrentes, diz assim: eu não vou abrir a boca, vou ficar quieto, essa culpa eu não levo. E vão lá todo mundo.
Irmãos, chegou no dia da batalha, o povo está cantando, escuta o barulho do exército, provavelmente o exército escuta a cantoria do outro lado. Eu imagino o exército inimigo falando assim: vai ser fácil demais, porque eles estão cantando. Botaram, eu acho que deve ser assim mesmo, inclusive nos mutirão da igreja, viu, ô Lucas? Se lá na guerra do Josafá, lá na frente da batalha, estava um ministério de louvor, eu acho que nos mutirão da igreja tinha que estar também. Vai na frente, vai na frente. Foram lá, e os inimigos batalharam, mas contra eles mesmos. Eles se destroem a eles mesmos. Agora deixa eu só chamar a atenção de você para um detalhezinho. Aqueles que se destroem a si mesmos fazem parte do exército inimigo e não do povo de Deus. Então todas as vezes que com uma palavra, com uma atitude, com uma fofoca, com uma mentira, com uma acusação, você tenta atingir alguém, você está fazendo o papel do exército inimigo. Você está sendo usado pelo diabo, porque é o exército inimigo que se destrói a si mesmo. O exército de Deus deve ser diferente. Não importa o que o outro fez, a gente estende a mão para que ele continue andando, e se ele não conseguir andar, a gente carrega ele, mas a gente não põe ele para fora. Quem destrói a si mesmo é o exército inimigo, e o exército inimigo se destruíram a si mesmo. Um começou a lutar com o outro, um começou a brigar com o outro. Aí o comandante ficou bravo, começou a matar também. Eu sei que no final da história, eles se mataram. E a palavra de Deus se cumpriu. Agora, eles voltam para a cidade, comemorando. E o texto diz que o resultado desse processo foi paz. Descanso no Senhor. Quando eu não me desespero com a notícia, por pior que ela seja, quando eu coloco aquela causa diante de Deus, quando eu chamo meus irmãos e meus amigos para aquela causa de oração, quando eu estou atento à voz de Deus, quando eu ouso crer naquilo que Deus falou, eu vejo o que Deus pode fazer, e vendo o que Deus pode fazer, a minha alma descansa nele. Você entende esse caminho? A pergunta é: em que lugar você está deste caminho? Hoje, nessa noite, você é alguém que está descansado na presença de Deus? Você é alguém que está em posição, no meio de uma batalha, mas crendo naquilo que Deus prometeu, e consegue louvar ao Senhor, mesmo experimentando de dias difíceis? Você é aquele que está em plena guerra, orando e intercedendo por esta causa, mas encontrou gente com quem você possa compartilhar nesta batalha? Você é alguém que recentemente entrou nessa batalha e só está você e Deus ainda nessa peleja? Você é quem recebeu uma notícia ruim? E para o seu entendimento, se você não está em nenhuma dessas fases, você é aquele que está para receber uma notícia ruim. Porque a vida é assim. E olha a vantagem que você tem nessa noite, que em recebendo uma notícia ruim, você sabe exatamente o que você deve fazer com ela.
O que eu compartilho e encerro com vocês nessa noite é que não importa a fase que você está, o Senhor está nessa causa. O Senhor está nessa causa. E esta batalha atual, ela vai passar. E sabe por que ela vai passar? Porque outras virão. E o desafio que nós temos é aprender com essa de agora, para lá na frente não cometer os mesmos erros. E crendo que o Senhor continua cuidando de nós, nos dias bons e nos dias ruins. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que a gente precise de menos anestesia, que a gente precise de menos anestesia, que a gente possa se sentir encorajado a enfrentarmos com os olhos abertos tudo o que está acontecendo, e com os olhos abertos nós possamos chegar no momento de dizermos: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E o bom desse Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, é que é sempre um testemunho para alguém. Sempre um testemunho para alguém. Gente, sempre alguém vai ver. Porque a gente pode achar que não, mas tem muita gente prestando atenção no que está acontecendo com a gente. Às vezes não se move, não se movimenta, nem não se preocupa, mas se interessa. Porque há uma grande diferença entre interesse e preocupação. Quem tem interesse só quer saber da notícia, quem tem preocupação quer fazer alguma coisa. Você nunca fala: eu estava preocupado com você. E eu falei: onde é que você estava? Que você estava preocupado comigo e em hora nenhuma perguntou se eu precisava de alguma coisa. Então tem gente que tem interesse na vida da gente, tem gente que tem preocupação. Mas esses que têm interesse, é justamente aqueles que Deus colocou ali para ver aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, para alcançá-lo também, para que eles sintam o desejo de servir ao Deus que nós servimos e que tenham temor ao Senhor. Amém? Era isso. Graças a Deus, meu medo me ajudou a pensar nisso. Fiquem em pé, por favor. Eu nem sei pela causa que eu quero orar. Você quer que ore com você? Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu não vou dizer causa nenhuma, não. Você sabe, se você quiser que ore com você, eu vou orar com você, e a igreja vai orar com você. Gente, às vezes a gente passa por cada luta, que é a luta, né? Mas a gente passa. A gente passa. Estende suas mãos aqui para frente. Lembre-se, você deve ser apoio de alguém. Você deve estar sempre disposto a orar por alguém. E você pode eleger um desses aqui na frente para você orar agora. Aí, no lugar que você está, olha e fala assim: Senhor, eu quero orar por aquele casal que veio lá do Pará. Eu quero orar pelas amigas que vieram visitar junto com este casal. Eu quero orar pelo Murilo, eu quero orar pelo Luciano, eu quero orar pelo Watson, eu quero orar por aquele irmão que eu sempre vejo ele sentado lá no fundo, mas ainda nunca parei para perguntar o nome dele, mas ele sempre está na igreja. Eu quero orar por ele. Eu quero orar pela senhora lá do canto, que eu não lembro do nome dela, mas eu quero orar por ela agora. Você precisa orar por alguém. Pai querido, o medo nos assombra mesmo.
às vezes até nos paralisa. Os momentos difíceis, os momentos ruins, travam a nossa esperança. A gente não consegue pensar com esperança. É um desespero que vai tomando conta. Mas nessa noite, assim como Josafá, nós queremos colocar esta causa diante do Senhor. Talvez seja de fato um problema imenso. Talvez seja o jeito que nós estamos vendo. Mas nós queremos colocar diante do Senhor e contar com a oração dos nossos irmãos e dos nossos amigos. Nessa noite, neste lugar, nós não oramos sozinhos. É uma comunidade, é uma igreja, é o povo do Senhor. São seus filhos que clamam ao Senhor pela vida desses seus filhos que estão aqui à frente. Que por essa palavra, ou pela palavra no tempo oportuno que o Senhor liberar, o Senhor fale ao coração deles. Fale ao coração deles. Fala para eles que é o Senhor, que é o Senhor quem dará a vitória, que é o Senhor quem será glorificado, que é o Senhor quem será reconhecido, que não é a capacidade deles, mas o poder do Senhor que se manifestará. E que não falte louvor no coração e nem nos lábios dos teus filhos, ainda que não estejam vendo, ainda que não estejam vendo resultado, ainda que não estejam vendo saída, ainda que não estejam ouvindo resposta, mas que não falte louvor no lábio dos teus filhos, que eles louvem ao Senhor. Todo ser que respira louve ao Senhor. Aleluia, aleluia. Que não falte aleluia nos lábios dos seus filhos. Que o teu nome seja glorificado, ainda que em meio à tempestade, que o seu nome seja exaltado, ainda que em meio aos fortes ventos, que o teu nome seja engrandecido. E que eles possam ver a mão poderosa do Senhor agindo, a mão poderosa do Senhor agindo, e que o resultado seja descanso, seja paz, tranquilidade, e que o resultado seja uma brisa suave, que essa tempestade se transforme numa brisa suave, que essa tempestade, que esse forte vento se transforme num suave frescor. E quando perguntarem para eles como isso aconteceu, e quando perguntarem para eles como você suportou, como você superou, como você aguentou, como você resistiu, eles possam dizer com alegria: foi o Senhor, foi o Senhor. Ah, se não for o Senhor, ora diga Israel, se não fosse o Senhor. Ah, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor. Foi o Senhor. Foi Ele quem me tocou. Foi Ele quem abriu a porta. Foi Ele quem renovou a minha esperança. Foi Ele que renovou as minhas forças. Foi Ele que abriu os meus olhos e eu passei a ver aquilo que eu não estava vendo. Eu me sinto como um cego que agora vê. Foi Ele.
Foi Ele quem transformou o meu coração, foi Ele quem quebrantou o meu coração, foi Ele que trouxe paz para minha casa, foi Ele que restaurou a comunhão, foi Ele, foi Ele. Foi Ele que abriu a porta de emprego, foi Ele que me fez prosperar, foi Ele, foi o Senhor, foi o Senhor. Meu Deus, que nesta noite o Senhor esteja operando na vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, e que eles possam testemunhar daquilo que o Senhor já fez e fará na vida deles, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode voltar para o seu lugar. Aleluia. Ai, ai. Como é que é? Do que você chama meu ai ai mesmo? Clamor sem fim, como é que é? Eu falo ai ai, a Cássia fala, meu Deus, que clamor sem fim. Mas é isso mesmo. Eu paro, penso e falo, ai ai, só Deus, só Deus. Podem sentar, irmãos, eu quero dar uns avisos. Já já vocês vão cantar. Gente, que bonitinho esses meninos ali em cima, né? Nós vamos botar umas luzes ali agora, para ficar mais bonito ainda. Ó, só tem menino novo ali. Parece que tem até uma criança, né? Olha só lá. Ela tá sentada, mas em pé é a mesma coisa. Yasmin, fica em pé para a pessoa. Não estão te vendo, Yasmin. Fica em pé. Eu vou botar uma luz aí, não sei. Vira a luz para Yasmin ali, gente. Não, vou botar não. Ela é daquele tamanho ali mesmo. Não vai fazer muita diferença não. Está querendo casar? Nós já proibimos os meninos no grupo dos jovens falar qualquer coisa a respeito de casamento. Levanta a mão aí quem vai casar. Olha lá, ó. Vai casar. Levanta a mão aí quem já casou. Mas não conta nada. Não conta nada. Deixa ele. É bênção. Gente, tem aviso? Não tem aviso? Tem aviso? Alguém vai me falar? Não tem um aviso? Olha que maravilha. Então eu vou dar um aviso. Quarta-feira tem culto. Quarta-feira tem culto. Essa semana nós teremos jornada de oração, para os irmãos da igreja saberem, e depois eu aviso para o pessoal que é de fora. Essa semana nós teremos jornada de oração na segunda e na sexta-feira só, tá? Na terça, na quarta, na quinta eu não vou conseguir, mas na segunda e começando a semana da segunda e fechando na sexta-feira, tá bom? Só vou conseguir esses 2 dias, então os irmãos estejam atentos e nós vamos continuar orando. Você manda o seu pedido, a gente fala amanhã na jornada de oração e a gente continua orando. Domingo à noite, todo mundo sabe que tem culto, não vou avisar a escola. Gente, escola bíblica hoje cedo. Escola bíblica hoje cedo, quase que teve Jaziel. Quase que teve o Jaziel. Quase que eu levanto e disse, assim diz o Senhor. Mas eu levantei e disse, vamos orar. Gente, o Abílio deu uma aula hoje sobre justificação. Irmão, eu fico angustiado dos irmãos perder uma aula dessa. Porque se você assiste a aula sobre justificação, você para de querer pagar o preço. Você vai viver mais feliz diante de Deus. Porque você vai aprender que já foi justificado. Que o sangue de Jesus já foi derramado de uma vez por todas, não vai derramar mais. E que você não é carneiro para ficar derramando sangue para purificar seus pecados, que não resolve nada o seu sangue. Então você pode ficar sossegado e aceitar a graça de Deus. Sábado que vem, às 15 horas, tem muitos anos de vida. Vai ter alguma coisa para comer? Senão nem venha. Vai ter alguma coisa para comer? Vai? Já sabe o cardápio? Ainda não sabe? Surpresa? Gente, surpresa. Pessoal com mais de 60 pode vir, muitos anos de vida, próximo sábado. O coral está ensaiando? Vai ensaiar? Vai ensaiar. O coral tem uma apresentação especial 23 e 24
22 e 23, 23 e 24, na nossa Assembleia Geral em Anápolis. E eu vou convidar os irmãos hoje, dia 24 de setembro, é um sábado, em Anápolis, na Igreja Batista Central. Nós estaremos comemorando 40 anos da Convenção Batista Nacional em Goiás. Na ocasião, na oportunidade, nós homenagearemos todos os ex-presidentes da Convenção Batista Nacional nesses 40 anos. Tem um em memória, que é o Oswaldo, pastor Oswaldo. O pastor Pesotti, que foi pastor aqui na igreja, será homenageado. O pastor Josafá, que não é mais da Convenção Batista Nacional, é aqui, eu não sei o nome, Igreja da Graça, né? É isso? O pastor Josafá receberá também a homenagem. Aí você tem o Jesus, o Éder, o Wellington Coelho. Mas, para nós da Quarta Igreja, nós temos uma ocasião especial para estarmos lá. Zé Carlos, nós temos aqui na igreja, talvez no Brasil, um dos raros casos de um civil, como diz a Neidinha. A Neidinha chama de civil, é mulher de militar, né? Um civil, um irmão que foi presidente da nossa convenção, da Convenção Batista Nacional em Goiás, foi o presidente, que é o irmão Wellington. Então o irmão Wellington será homenageado lá. Você que está estudando a história agora, procura em outros estados, de maneira geral, um irmão, sem ser pastor, que foi presidente da convenção, que governou. Então nós temos aqui na igreja o irmão Wellington, que governou a Convenção Batista Nacional em Goiás, em 1900, nem lembra, mas tem menos de 40 anos isso. Tem menos de 40 anos. É lá para o início dos anos 90. Então, que Deus... E eu quero, e todos os irmãos que puderem participar nessa noite, neste evento, para a gente estar lá, para honrar quem honra, na hora do irmão Wellington, a gente bater palma. Falar assim, é meu professor de escola bíblica, lá da igreja. Eu vou estar todo faceiro, vou falar pelo menos umas 10 vezes, minha ovelha. Minha ovelha, minha ovelha. Tá? Então, dia 24. O último aviso é, irmãos, nós estamos investindo no som, e não é pouco, e se você quiser saber quanto, me procura, porque como é bastante, dá medo até de falar. Então se você quiser saber quanto que nós estamos gastando, você me procura, mas você me procura se você for ajudar. Por curiosidade eu nem te conto. Quer ajudar, me procura, e nós estamos reformando os banheiros, vamos reformar o banheiro dos homens, já estamos reformando. Faremos depois o banheiro das mulheres e depois a cozinha. Isso tudo nesses próximos 60, 90 dias. Eu queria pedir, vou pedir em nome do Renato e em meu nome também, só para a gente evitar estresse. É assim, é impossível, por melhor que seja a sua ideia, por melhor que seja a opinião, por mais brilhante que seja o seu pensamento a respeito dessa reforma, é impossível atender a todos. Então, obviamente, nenhum dos banheiros e nem a cozinha vai sair do agrado de todos, porque na sua casa você já tem que discutir com pelo menos um para fazer do jeito que você quer. Você imagina num lugar que você tem 200 cabeças pensando. E eu já aviso os irmãos, para que os irmãos não se estressem com isso, e nem me estressem com isso, porque eu já tive um caso de uma irmã que ficou quase 10 anos com raiva de mim, quase 10 anos, e eu fui descobrir 10 anos quase depois, porque ela tinha raiva de mim, porque ela não fazia nada na igreja, porque ela era contra quase tudo na igreja, porque um dia ela queria que eu pintasse a igreja de lilás e abóbora, e eu falei para ela que eu não ia pintar a igreja de lilás e abóbora, que não é uma cor de igreja, para mim é cor de lugar que vende caixão. Eu acho que foi essa parte que ela achou ruim. Então, ela pintou a casa dela de lilás e abóbora depois, e muitos anos ela veio falar comigo. Eu falei, filho, por que você não ajuda em nada? Só dá palpite, por que você não ajuda em nada? Ela falou, porque o dia que eu quis ajudar, o senhor não deixou. E eu falei, mas que dia que você quis ajudar mesmo? Ela falou, o dia que eu falei para pintar a igreja e o senhor não aceitou a cor que eu falei. Eu falei, essa era a ajuda? E você está 10 anos com raiva de mim por causa disso? E nem morreu?
Podia ter morrido. Olha que mal que essa menina podia ter sofrido por causa da abóbora e do lilás. Então assim, talvez você vai dizer: ai pastor, mas podia fazer isso. Podia, mas não dá para fazer. Ah pastor, mas podia ser assim. Podia, mas não dá para fazer. Ah, mas nós já tivemos. Não, mas isso aqui está muito estreito. Lembrei do Luciano na hora. Eu entrei lá, Luciano, e falei: ó, aqui talvez só eu e o Luciano que vai ter dificuldade desse banheiro aqui, mas nós temos outro banheirão lá, que entra com mais de 1 metro de porta, que nós entra. E outra coisa, é por pouco tempo, porque eu e o Luciano ainda vamos ser magros um dia. Talvez uns 6 meses depois que a gente morrer. Porque não é fácil não, esse povo acha que é fácil ser magro. Então eu fiquei pensando, dizer assim, ó, se você achar estreito, pensa no Luciano. Se ele não reclamar, você não reclama também. E pode pensar em mim também, que eu também tenho uma largura boa. Então é assim, ó, não vai dar para te atender do jeitinho que você quer, mas você pode ajudar a gente. E como é que você pode ajudar a gente? Cada opinião uma oferta. Cada opinião uma oferta, cada palpite 100. Vamos fazer os banheiros, vai ficar bonito, e a gente não vai ter confusão nenhuma. Vai ser uma alegria, tá bom? Agora, ó, posso dar opinião, pastor? Lógico que pode. Posso dar palpite? Lógico que pode. Você só não pode achar ruim se não atender. É só porque não dá para atender todo mundo. Entenderam? Foi claro? Ficou claro? É que eu gosto de paz, gente. Eu gosto de paz, eu gosto de tranquilidade. Tá bom? Tem mais nada. 20h44, fica em pé. Quarta-feira? De novo? Quarta-feira tem culto. Não é isso? Dá a mão à pessoa que está do seu lado aí, por favor. Obrigado, os meninos. New Generation. Ó, pega o medo. Eu aprendi essa semana, hein? Pega o medo, coloca lá na presença de Deus, compartilha com uma rede de confiança, pede oração. Pede oração. Aí você fica atento, porque Deus vai responder. Aí quando Deus responder, você faz exatamente do jeito que Ele mandar. E depois que você fizer exatamente do jeito que Ele mandar, você vai ver a mão dele agindo na história. E enquanto isso, você louva o Senhor. Louva o Senhor. Aí eu lembrei que o dia que o Gabriel fez o exame, que eu tive medo de fazer, eu falei para ele, e aí Gabriel? Ele falou: nunca orei e cantei tanto. Eu acho que faltou louvor. Se eu conhecesse pelo menos uns 5 louvor de cor, talvez dava para fazer o exame. Me faltou canção gospel na mente. Mas da próxima vez eu vou cantar. Vou cantar. Viu, Oswaldo? Você vai ouvir falar: veio um pastor aí e ficou cantando o tempo inteiro. É eu. Meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado por esses irmãos com quem eu posso compartilhar dessas experiências. Muito obrigado por me permitir não pensar mais de mim do que eu de fato sou. Muito obrigado, Senhor. Como é bom ser gente. E como é bom saber que mesmo sendo gente como eu sou, eu posso contar com o Senhor. Que os meus irmãos saibam disso também. Eles podem contar com o Senhor. Eles podem ter medo, eles podem fracassar, eles podem ser derrotados, mas eles podem contar com o Senhor em todas as circunstâncias. E o Senhor em todas elas nos socorrerá. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a doce comunhão, a alegria, o poder do Espírito Santo de Deus seja com a vida de cada um. Que esta semana que nós começamos hoje com louvor seja uma semana repleta da Tua presença. Que o Senhor nos guarde nesta semana, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos console, que o Senhor nos fortaleça, e que nós possamos chegar no final desta semana dizendo:
Foi o Senhor quem nos ajudou. Foi o Senhor quem nos sustentou. Foi o Senhor quem nos guardou. Foi o Senhor quem fez um milagre. Foi o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Tem café, tem chá, tem bolacha e tem biscoito. Deus abençoe vocês. Vão em paz.